Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e, é claro, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. Família vascaína, nesse vídeo aqui eu quero trazer mais um Recordar é Viver, porque o Vasco tá aí interessado no volante Jair do Atlético Mineiro, né? Outros dois clubes estão interessados também, o Internacional, o São Paulo, o Atlético Mineiro, uma informação agora há pouco do Jorge Nicola, definiu aí o valor do jogador, se algum clube brasileiro quiser negociar, né, tá pedindo aí 4 milhões de dólares, em cerca aí de 20 milhões de reais, seria um jogador aí, na minha opinião, fundamental pro sistema de jogo aí do Maurício Barbieri, um jogador, cara, que em 2021 foi fundamental, teve sim o seu papel de protagonista naquele Atlético campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, ganhou bola de prata lá, né, o prêmio da ESPN, foi eleito aí um dos jogadores da seleção do Campeonato Brasileiro pela CBF, então realmente é um jogador que viveu um excelente momento em 2021, nesse ano aí eu acho que o Atlético Mineiro por completo não rendeu o que poderia render e o Jair acabou sofrendo com essa situação. E aí eu queria trazer os comentários aqui do craque Neto, do Neto falando um pouco aí o que ele acha do Jair, cara, e um jogador que viveu um excelente momento em 2021, pode não ter jogado também esse ano, mas ter esse nome aí cogitado no Vasco, eu acho que aí muda muitas coisas aí realmente, e é um jogador que, na minha opinião, encaixaria como uma luva nesse sistema de jogo aqui do Maurício Barbieri. E aí eu quero a sua opinião para ver se você concorda aí com a análise do craque Neto sobre o volante Jair, que pode ser jogador do Vasco em 2023. Ontem eu tava vendo também um debate lá na live do Edmundo, e aí eles falando sobre os reforços do Vasco e a idade desses jogadores. E aí o debate foi, pô, será que o Vasco também não tem que contratar um jogador ali acima dos 30, 31 anos, que possa chamar a responsabilidade, né, fazer aquele papel ali de capitão? Então quero passar aqui também esse corte lá da live do Edmundo e ver se você concorda também, família vascaína, porque é o seguinte, já vamos entrar nesse tema aí, você já parou aí pra fazer o time do Vasco, time titular? Eu vou fazer aqui o meu time titular com as contratações e os jogadores que estão praticamente acertados, né, as notícias dão aí, por exemplo, o Ivan, o Piton, o Orediano, por mais que não tenham sido anunciado de forma oficial, as notícias dão aí que o Vasco está praticamente acertado com esses três jogadores. E aí você vai ver a idade desses jogadores, realmente o Vasco está montando aí um time muito jovem, família vascaína. Vamos lá, ó, ver se vocês concordam comigo com esse time titular aqui. E claro, alguns jogadores que estão sendo cogitados no Vasco, eu não vou colocar aqui, porque as notícias dão aí que o Vasco ainda está em contato com o jogador, com o clube, o clube está pedindo tal valor. Então esses três que eu vou colocar aqui, que não foram anunciados de forma oficial, é porque aí é praticamente acertado as notícias não, família vascaína. Então se liga, ó, goleiro Ivan, 25 anos. Nesse momento o Vasco não conseguiu contratar um lateral direito, quem está sendo utilizado ali pelo menos no jogo treino foi o Paulinho, 17. Zagueiro pelo lado direito, né? O Vasco, claro, tem interesse em alguns nomes aí, né? Que é o caso do Manuel Capasso, do Alex Duarte, mas não acertou, então as notícias também não dão aí como certas para jogarem no Vasco em 2023. Coloquei aqui o Miranda, 22 anos, mas esses dois jogadores que estão sendo cogitados no Vasco, o Manuel Capasso, 26, e o Alex Duarte, 22. Olha isso. O Léo, né? Léo Pelé, que só quer ser chamado de Léo, 26 aí na zaga. Piton, lateral esquerdo, 22. O Deluca nesse momento aí, né? O Vasco tá interessado no Jair, no Zanocelo, mas volante para ser titular hoje no atual elenco oficial é o Deluca, primeiro volante, 22. Para jogar ali na função do Andrei Santos, eu coloquei o Marlon Gomes porque na base exercia essa função, 19. Mas os jogadores aí, família vascaína, que estão sendo cogitados para essa função, que é o Zanocelo, tem 21. E o Jair, que é um pouco mais experiente, mas eu acho uma idade boa ainda, 28. E aí, você tem hoje no atual elenco o Nenê, né, que é um jogador muito experiente, já tá ali acima dos 40, e uma outra situação que a gente tem que trocar uma ideia, que eu peço muita participação de vocês e vi um comentário muito interessante.
Beleza, os nomes que estão sendo cogitados são interessantes, mas cadê o 10? Cadê aquele jogador que vai fazer a função de 10? Então o Vasco vai ter que ter esse jogador, mas nesse momento eu coloquei o Nenê pela falta de opção. Eu me recuso botar o Palácio aqui no meu time titular, prefiro 1000 vezes o Nenê de perna amarrada, perdão, jogando de bengala, é melhor que o Palácio, mas tá aí acima dos 40. E a gente tem aqui, no ataque, jogando pelo lado direito, ali a perninha canhota, né? Ele vai exercer, me parece, a função do Arthur lá no RB Bragantino com o Maurício Barbieri, então vai jogar pelo lado direito, cortando pra dentro. O Orediano tem 22 anos, e aí a perna contrária do Figueiredo, que pode ser o atacante ou o próprio Ignaldo, mas o Figueiredo coloquei aqui, tem 21, e o Pedro Raul tem 26, família vascaína. E aí eu vou até falar aqui os outros jogadores do ataque que estão sendo cogitados no Vasco, que é o Robert Morales, né, que tem 23 anos, o Diego Valois tem 26 anos, e eu até esqueci de citar um jogador que joga ali pelo meio campo, um segundo volante, que também foi cogitado no Vasco ontem, né, segundo as informações o Vasco está interessado nesse jogador, que é o Juan Ignacio Nardoni, que tem 20 anos, ou seja, a família vascaína é um time bem jovem e que a gente pode esperar aí muita intensidade. Eu particularmente gosto muito aqui da maneira que o Vasco está conduzindo essa questão de idade no seu elenco. Há muito tempo o Vasco não tem times físicos, competitivos, de velocidade, então realmente faltam algumas características, principalmente os atacantes de lá de campo. Conseguiu o Orediano, mas eu acho que falta mais um aí para compor elenco, ou até mesmo para ser titular, mas eu acho muito interessante aqui essa questão que o Vasco está caminhando aí na montagem do seu elenco com jogadores jovens, né? O mais experiente aqui desse time titular que eu citei, eu não vou aqui colocar o Nenê, porque o Nenê realmente é um cara que tem contrato até o Carioca, a gente não sabe se vai renovar, então eu não vou contar com o Nenê. Desses jogadores aqui que a gente está vendo aqui, que eu coloquei no time titular, os mais experientes são Pedro Raul e Léo, com 26 anos. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam aí dessa maneira que o Vasco está conduzindo o seu elenco na questão da idade, aí eu vou trazer aqui a opinião do Edmundo em relação a isso. Se liga só. Não, eu acho que, assim, na teoria falta alguém mais experiente, sim, aquele cara que na hora H chama a responsabilidade, reúne o grupo, dá uma dura, ou então, peraí, vamos administrar. Esse foi um problema do Vasco, né? Ficou muito acentuado no jogo contra o Sampaio Corrêa. Se o Vasco empata, ele consegue o acesso. E aí ele empata já nos acréscimos, e se tivesse alguém experiente dentro de campo, acho que o Nenê já tinha sido substituído, é furar a bola naquele tempo antigo, apagar as luzes dos estádios e acabar o jogo, esperar acabar. Os jovens ainda não têm essa experiência, eu acho que nisso. Mas em termos de futebol moderno, que a tal da intensidade ela é muito importante, que os atletas correm muito, eu tô gostando porque são jogadores que já mostraram bom potencial e que, de alguma maneira, não estavam sendo muito bem aproveitados. Né? Estou falando do Piton e do Léo Pelé. O Pedro Raul não, o Pedro Raul foi a sensação, né? Tirando o Pedro, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele foi o melhor, né? Nesse quesito, ele nem começou como titular na equipe do Goiás. Imagina se fosse titular logo de cara, se o time do Goiás fosse um time que jogasse de forma mais ofensiva, né? Era um time muito reativo, jogava nos contra-ataques, e a tendência era fazer menos gols. Então, eu estou gostando. E acho que tem tudo a ver com o projeto. Né? Acho que os atletas que vierem de maior idade virão por um período mais curto, que eu digo de contrato, 1, 2 anos, e sem que o clube tenha que comprar ninguém. E aí é o mercado que dá essas oportunidades, sabe? Sei lá, de um zagueiro querer retornar da Europa, sei lá, um Cuejá querer voltar do mundo árabe. Eu tô dizendo assim, só os jogadores que eventualmente foram listados no clube ultimamente. Mas eu acho que a base tem que ser mesmo de jogadores jovens. Até porque esses que estão chegando já são mais velhos do que os que já tem lá, né? O Peck, o Figueiredo, o Andrei, esses aí são bem jovens, Marlon Gomes. Esses são muito jovens mesmo, 18, 19, 20, 21 anos. Então, o Pedro Raul com 25, Léo Pelé com 26 já é veterano. É claro que eu estou brincando, mas essa mescla é sempre positiva, é sempre importante ter jogadores que em algum momento no vestiário, em algum momento no campo, chame a responsabilidade e represente, né, o Maurício Barbieri dentro do campo. Essa história de que capitão é só para tirar para o ímpar e carregar uma faixa no braço, não é verdade. Né? Em alguns momentos é super importante você ter alguém ali que represente, que fale alto, fale grosso e que as pessoas respeitem.
Tá aí, família vascaína, quero saber se você concorda aí com o ídolo Edmundo, acha que o Vasco deve caminhar aí atrás de um jogador mais experiente, com 30, 31 anos. Cara, eu acho até interessante essa questão aí, por respeito muito à opinião do Edmundo, mas eu fico mais preocupado com a referência técnica. Acho que o Vasco tem que sempre olhar para a questão técnica, apesar da idade, eu sei que jogadores experientes são interessantes em determinados momentos, mas nada adianta você trazer um jogador ali acima dos 30, 31 para ser coadjuvante. Não acho que essa é a questão. Só acho que seria válido trazer um jogador mais experiente ali com 30, 31, 32, se o cara conseguir render tecnicamente, que ele possa ser uma referência técnica e aí a experiência dele seja um bônus nessa montagem aí do elenco para os jogadores mais jovens do Vasco, mas essa é a maneira que eu penso. Quero saber a de vocês, família vascaína. Pegando aqui um comentário de um inscrito nosso, né, falou aí, pois os nomes que estão sendo cogitados no Vasco são interessantes, eu acho que o Vasco não vai sofrer aí no ano de 2023, mas cadê aquele jogador para exercer a função de 10, para ser o Claudinho ali no esquema do Maurício Barbieri? E aí, cara, hoje o Jorge Nicola falou aí do Juan Quinteiro, né, um jogador que passou pelo River Plate, fez uma excelente Copa do Mundo aqui no Brasil, e aí só para citar a questão da idade que a gente está falando aqui, tem 29 anos, cara. Eu lembro do Quinteiro na seleção colombiana, vi pouco dele aí no River Plate, o pouco que eu vi mostrou um jogador de muita qualidade, né, de achar os jogadores de frente ali, botar na cara do gol, habilidoso, mas há muito tempo que eu não acompanho o Quinteiro. A última coisa que eu vi dele aí, nesses cortes que tem na internet, foi ele dando um empurrão no ato. Eu falei, mano, esse cara é doido, esse cara é doido. Mas, claro que o que eu lembro do Quinteiro lá atrás era um jogador de qualidade, eu não posso falar dele hoje. Quero até a participação de vocês para entender se ele chegasse no Vasco hoje seria um reforço. Poderia exercer essa função de 10, mas como a gente viu o próprio Maurício Barbieri trabalhar lá no RB Bragantino, foi a questão também que foi falado aí do Vina, né, que o Maurício Barbieri gosta que esse jogador de articulação ali, que faz a função do 10, tenha muita movimentação, ajude a marcar a pressão, né, participe do jogo sem a bola, e aí eu não sei se o Quinteiro pode ser esse jogador. É um jogador que realmente aí queria até a participação de vocês, porque o que eu me recordo dele, o que eu vi ele jogar, é um jogador de muito talento, mas há muito tempo que eu não acompanho aí o Juan Quinteiro. Quero a ajuda de vocês para saber se seria um reforço aí pro nosso Vascão. E agora, para finalizar, família vascaína, quero trazer aqui a opinião do Neto, aquele esquema que eu já trouxe aqui com o Veloso e o Zé Elias falando do Ivan. Quero trazer mais uma vez aqui um recordar é viver, porque acho, cara, que o Jair seria um jogador fundamental no sistema de jogo do Maurício Barbieri, um cara que defende muito bem, um cara que constrói muito bem, que fez gols no Atlético nessa temporada de 2021, onde ele foi um dos destaques, fez 11 gols, né? Ele troca ali muito ali, né? Inverte muito com o Alan lá no Atlético Mineiro, ora é primeiro volante, ora é segundo volante, os dois jogadores têm muita qualidade. E, por exemplo, se a gente entender aqui que Jair Zanocelo chegasse no Vasco, ou o próprio Marlon Gomes, que pode exercer essa função, acho que caberia muito aí na ideia de jogo que o Maurício Barbieri tem, de dois volantes que saibam jogar, né? Que não só são brucutu, ali marcadores, não, jogadores que constroem muito bem. Acho que o Jair seria uma peça fundamental. E aí eu quero passar aqui a opinião do craque Neto para ver se você concorda. Se liga só. Os atletas, ainda mais, que às vezes não é muito conhecido nacionalmente. Eu não sei se o Jair acompanha os comentários, porque quando a gente critica, o pai fala, a mãe fala, o tio fala, a amante fala, o irmão fala, a galinha fala, o coisa fala. Eu acho você o melhor meia do futebol brasileiro. Eu acho uma injustiça você não ir para a Copa do Mundo de 2022. Eu acho que você está preparado para isso. Eu acho que jogadores como você hoje, você é um jogador incrível, incrível. Eu acho que você faz o Atlético jogar, você faz o Atlético ter o desenvolvimento da defesa, você faz o Atlético sair de bola, produzir. É lógico que o Alan, né? O Alan é um baita do volante, mas você hoje, para mim, é o melhor jogador na posição. Jair Rodrigues, nome de cantor, nome de nome, não sei se é por causa do Jair Rodrigues Júnior. 27 anos, jovem, volante do Atlético Mineiro. E você me desculpa, porque eu não lembrava de você no Grêmio, porque eu gosto muito do Grêmio. Contratado junto ao Sport, cara, em 2019. Já fez 111 jogos com a camisa do Atlético, 68 vitórias, 22 empates, só 21 derrotas. Anotou 11 gols, olha só, e deu 6 assistências. É fazedor de gol ainda, Molino. Menino que eu quero dizer por causa da sua idade, porque eu tenho idade para ser seu pai. E o terceiro em desarmes do time do Brasileirão, média de 2 por jogo. É o segundo que mais acerta passes em partidas, 88%. Não é que é craque, velho. Não é porque você está presente não, viu, Jair? Passou a ser titular definindo a equipe em 2020 sob o comando do Jorge Sampaio. Graças a Deus ele deixou alguma coisa boa no Atlético. Em 111 partidas pelo Galo, só foi expulso apenas uma vez. Um jogador, tipo assim, sabe o que ele parece? Pra mim, não quero fazer comparação, pelo amor de Deus, Toninho Cerezo, Renato do São Paulo, apesar do Renato fazer mais gols, né? Ter feito mais gols, o Renato, você é jovem ainda, que jogou no São Paulo, jogou muito no Atlético Mineiro, sabe? É um jogador que, cabeça erguida, ele consegue proteger os lados,
sai pro jogo. Cara, é um absurdo. Nem o Internacional não visto isso, não é possível. E a sorte do Atlético. Sorte não, competência. Acho que o Jair seria uma das grandes contratações se chegasse no Vasco dessa janela aqui, cara. Eu acho que as melhores seriam aí o Ivan, Pedro Raul, e se o Jair chegasse, com certeza estaria aí no pódio das melhores contratações do Vasco nesse momento. Eu gosto muito do volante do Atlético Mineiro, família vascaína. Agora eu quero saber de você. Se gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não se esquece também de se inscrever aqui no nosso canal Vasco em Família. Tamo junto, vou ficando por aqui. E é muito bom ser Vasco.